Olá, meus amigos, como estão vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, não é? E se você estiver assistindo esse programa à noite, muito boa noite para você também, não é verdade? Ok, nós estamos contentes porque estamos juntos de novo, estamos contentes porque você está aí com saúde, vivo, firme, forte. Me diz uma coisa, você esteve lá naquela feira de saúde e recebeu esse material aqui? Olha, aqui fala sobre 8 princípios de saúde fantásticos, muito bons. E esses 8 princípios de saúde aqui, se você colocar em prática, sua vida vai melhorar muito. E eu acredito até que vai melhorar os remédios que você toma, talvez até diminua pela metade. Mas olha só, é importante você dar uma lida nesse material aqui. E aqui tem vários assuntos interessantíssimos sobre como você pode controlar a sua saúde com coisas naturais que você já usa no seu dia a dia, é só saber usar. Quando a gente não sabe usar, pode ser o melhor remédio do mundo. Esse remédio pode atrapalhar você, não é verdade? Imagina você toma um antibiótico aí de maneira errada, vai atrapalhar você, mesmo sendo um remédio muito bom. Então aqui, ó, nós temos muita coisa interessante. Então, se você recebeu esse material, está na sua mão, por favor, dê uma lidinha de novo para que você possa, então, ir se convencendo de colocar em prática algumas coisas importantes para a sua saúde. Queridos, bom relacionamento familiar depende de você ter uma cabeça boa, depende de você ter saúde. Se você está sempre se queixando, com dores, com problemas, mau humor, como é que você vai se relacionar bem com mau humor, não é? E assim, quando a gente amanhece o dia, ó, um copo com água depois da oração, ok? A gente ora, né? Agradece a Deus à noite e vai logo para o copo com água, não é isso? E aí tem outras dicas de saúde que estão aqui dentro. Se você recebeu, ótimo. Se você não recebeu, eu lamento que você não tenha ido à feira de saúde, ok? Mas se você quiser entrar em contato conosco, eu posso te arranjar se você não tem ainda. Mas eu quero, promover esse livro fantástico para você. Ele se chama A Grande Esperança. Esse livro vai trazer um pique na sua vida, vai trazer um entusiasmo na sua vida, vai trazer realmente um desejo tão grande de você estar mais perto de Jesus, que, olha, vale a pena você pegar o livro e ler. Ele é fininho, são poucas páginas, deixa eu ver aqui o conteúdo dele. Aqui, 106 páginas só, ok? Letra de tamanho bom, não é aquela pequenininha que a gente não enxerga direito, e você vai poder receber daqui, tirar daqui alimento para o seu coração e vai melhorar a sua vida pessoal e a sua família vai perceber, ok? Tudo bem? Olha só, eu quero mandar um alô especial para uma assistente nova que está conosco agora. São duas, né? Na verdade é a Dina, que está agora. Tudo bem, Dina? Olha, estou feliz de saber que você está assistindo o programa aí, está participando, né? Está gostando, isso é legal. E também a outra é a Zildenir. Tudo bem, Zildenir? Então, que bom que você está conosco. A Zildenir, inclusive, tem uma pergunta hoje, não é, Zildenir? Eu fico feliz de poder responder a sua pergunta de hoje, tá bem? O David vai estar conosco hoje também, eu vou responder a pergunta do David também aqui, ok? Então, mando um alô especial para vocês 3 e também para os demais que estão assistindo aí, não é? Mas passe a sua mensagem, faça seu pedido de oração. Nós estamos orando e muitas vezes é as madrugadas que a gente está orando e orando por você, orando pelo seu sucesso e orando pelos pedidos que você tem feito a nós também, né? Minha esposa também tem partilhado destas orações e quero pedir a você que não deixe de mandar o seu pedido de oração, não. Continue mandando e também a sua pergunta bíblica, tá bom? Então, nós temos 2 perguntas hoje. Uma pergunta é a do David. E essa primeira pergunta diz o seguinte: a Bíblia fala que a mulher santa, ela santifica o seu marido, ou é ao contrário? É uma pergunta interessante, né? Mas como isso acontece? Como é que acontece? Se acontece isso, então como é que acontece, né? Tudo bem, David? Então, olha só, a gente fez aqui uma pesquisa e você vai começar, nós vamos começar aqui com 1 Coríntios, capítulo 7, verso 12, ok? Você já pegou a sua Bíblia aí?
Eu já percebi que quando começa o programa, você já pega a Bíblia e já segura a Bíblia, não é isso mesmo? Já fica ali esperto, já pega uma caneta, um papel para anotar também, para conferir as passagens bíblicas, entendeu? Porque o nosso programa aqui tem um objetivo, é ajudar você a se interessar pelo texto sagrado, ler, que seu último suspiro lá no caixão seja lendo a Bíblia, mas que você esteja firme com o Senhor. Ninguém quer que você morra não, né? Mas é bom a gente realmente botar em prática esse momento especial de leitura da Bíblia. Leia a Bíblia todo dia. Não fique sem ler pelo menos um capítulo em sequência a cada dia. Ok, já achou, né? Então vamos lá. 1 Coríntios 7 diz o seguinte, ó, de 12 a 14. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Paulo fala que é um conselho dele particular, mas eu duvido que ele não esteja sendo inspirado por Deus. Ele também está sendo inspirado por Deus. Talvez ele diga isso pelo fato de não ter lido em nenhuma escritura o que ele está falando aqui, ok? Mas lembre-se que Paulo era inspirado e por isso que o texto dele está aqui. Então, repetindo, aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta mulher consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Por quê? Agora vem a resposta. Por quê? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, imundos, porém agora são santos. Você percebeu que a influência da mulher santificada é sobre os filhos e sobre o marido? E a influência do marido santificado é sobre a esposa e sobre os filhos? Então, olha a importância de você ter uma vida santificada dentro da sua casa. Então, se os dois são santificados, melhor ainda. Os filhos terão muito melhor exemplo para poder seguir. Ok? Viu aqui? O que a Bíblia revela? Realmente o pensamento é esse. Se tem alguém consagrado dentro de casa, a influência dele é muito forte para o bem, para a comunhão com Deus. Agora veja esse outro texto aqui, ó. Dá um pulinho agora lá para 1 Pedro, capítulo 3, de 1 a 4, ok? 1 Pedro 3, de 1 a 4. Diz assim, ó. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Você percebe aqui que um comportamento adequado, equilibrado, uma mulher santificada, que tem respeito ao marido, um honesto comportamento, decente. Olha só, ela impressiona o marido e pode ganhá-lo para Cristo. Agora, ele fala o que não deve acontecer com a esposa, que pode atrapalhar essa conquista do marido. Olha o verso 3. Não seja o adorno da esposa o que é o exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido a um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Percebeu? Às vezes a mulher quer se enfeitar, e esses enfeites acabam atrapalhando. Mais ou menos é isso que ele está dizendo aqui.
O que mais realmente agrada a Deus, é um espírito manso, de uma mulher mansa, tranquila, equilibrada, de bom senso, prudente, ok? Às vezes o marido chega nervoso, ela quer ficar nervosa também. Use a prudência, né? Se o marido chega nervoso em casa, você fica quieto. Prepara uma água com ele, um suco para ele, uma água para ele. Tenta ajudar, né? Fica caladinha, para que ele possa ver que você é uma pessoa mansa, tranquila, que transmite paz. Queridos, nós precisamos transmitir paz para o nosso cônjuge. Se eu chego nervoso em casa, mas eu vejo que a minha esposa está nervosa também, qual é a minha tarefa? Em vez de humilhá-la, a minha tarefa é eu também ficar tranquilo. Estou chegando em casa aqui, deve ter acontecido alguma coisa aqui, eu vou ficar, né, tranquilão aqui com ela, aqui, vou ficar quieto, ver o que está acontecendo, perguntar, querida, o que aconteceu, né? Então, a minha postura, a sua postura, pode influenciar o cônjuge, ok? E, para terminar, viu, David? Efésios capítulo 5, tem um texto muito interessante do verso 22 ao 28. E o 22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Aí o que ele diz agora para os maridos? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Viu? É assim que nós, maridos, devemos apresentar nossa esposa para Deus, fazendo de tudo para que ela esteja como uma mulher honrada, bem tratada, bem cuidada, né? Feliz, satisfeita. Uma mulher feliz, ela atende muito melhor ao esposo e aos filhos, não é verdade? Queridos, a Bíblia mostra aqui para nós, viu, David, como é que Deus pensa. E aquilo que você perguntou realmente está bem próximo da verdade mesmo. A mulher pode santificar o marido, assim como o marido pode santificar a esposa. Agora note, tudo isso é possível quando realmente a pessoa teme ao Senhor. Se ele teme, influencia bem. Se ela é que teme ao Senhor, ela também influencia bem. Não é? Até os filhos, quando aceitam a Cristo, seguem a Cristo, temem a Cristo, influenciam os pais, e os pais acabam sendo batizados depois, sendo levados para a verdade, sendo levados para os pés de Cristo. Não é isso? O plano de Deus é esse. Então, na perguntinha que você fez, está aqui. Como é que se processa essa santificação? Nós acabamos de ver aqui. Buscando a Deus, orando a Deus, entregando o coração a Deus. Então, ocorre esse processo natural de santificação na pessoa e naquela que é influenciada pela pessoa santificada. Então, nós vamos para o intervalo agora. Depois do intervalo, nós vamos responder uma outra perguntinha. É da Zildenir. Isso, daqui a pouquinho, Zildenir, a gente responde a sua pergunta, tá bom? Até já! Arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que só
creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, o mesmo amor daquela geração. Escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo, isso é sacrifício. Eu creio só no que está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo, isso é sacrifício. Eu creio que só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, o mesmo amor daquela geração. Pronto, estamos de volta. E aí, Zildeni, você está aí com a canetinha, com a Bíblia, tudo certinho? Vamos anotar algumas passagens. Qual é a pergunta da Zildeni? Ela, preocupada com alguns fatos que acontecem no nosso mundo religioso, ela pergunta o seguinte: por que eles inventam tanta doutrina se está na Bíblia tudo o que precisa, né? Ou é doutrina do homem? Por que se inventa tantas doutrinas se está tudo na Bíblia? Ou é doutrina do homem? Não é? Então ela tem essa preocupação aí. E é a preocupação de muita gente, né? Porque cada igreja tem o seu seu corpo de doutrinas. Ok? Mas se está tudo na Bíblia, para que ficar inventando mais coisas? Essa é a ideia. Ok? Então nós vimos aqui, ó, o que a Bíblia fala em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7 fala de um costume que se tinha lá no próprio Israel. Vamos ver qual era o costume? Vamos lá então. Marcos capítulo 7, de 1 a 4. Olha o que é que diz. Diz assim: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, entre parênteses, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos copos, dos jarros, dos vasos de metal e também das camas. Observe. Olha só, a Bíblia não traz no seu texto sagrado nenhuma orientação sobre o tipo de lavagem. Mas um dia, eu assistindo uma palestra sobre este assunto, eu ouvi que esse lavar as mãos não era o simples lavar como nós fazemos, que é até bom, é higiênico. Mas era lavar até o cotovelo 7 vezes. Se lavasse 2, já não servia. Se lavasse 3, não servia. Se lavasse 6 vezes até o cotovelo, não servia. Então, eu não sei se isso é verdade, eu estou passando aqui dentro da palestra que eu ouvi num simpósio religioso. Então, se esse era o costume judeu de lavar, não é? Lavar as camas, como é que se lava o metal? Não pode lavar da maneira como você quer, não. Tem uma maneira certa de lavar o metal, a maneira certa de lavar a cama, a maneira certa de lavar os copos, se lavar de cabeça para cima ou lavar de cabeça para baixo. Então, existiam essas doutrinas, viu, Zildeni, no meio do corpo judeu, no meio do povo judeu. Mas isso foi criado pelo homem, pelos próprios judeus, querendo apresentar uma aparência cada vez mais santificada. Mas esse negócio de querer aparecer cada vez mais santificado, inventando coisas humanas, isso aí foge da realidade e entra no fanatismo.
Você já viu uma pessoa fanática? Você conhece uma pessoa fanática? Pois é. A pessoa fanática, ela é meio desequilibrada. A pessoa fanática, ela não fala coisa com coisa às vezes. Numa hora ela usa um texto sagrado, daqui a pouco ele usa outro texto contra aquele dali. Ela faz confusão, ela faz agressão da própria palavra com ela mesma. É uma coisa tremenda. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas pessoas que talvez até por trauma, problemas, psicopatias, né, mentais, podem, obviamente, ter alguma dificuldade nessa questão doutrinária. Mas veja, a Bíblia contém doutrinas, ensinamentos importantes para a sua salvação e para a minha também. Veja só o que diz Mateus aqui, ó. Mateus capítulo 22 conta a história de que um dia os fariseus, os saduceus viviam perguntando coisas para Jesus, para derrubar Jesus, fazer Jesus tropeçar, os fariseus, os escribas, né? E aí chegaram para ele e perguntaram o seguinte, Mateus 22, verso 36 a 40. Anotou? Podemos prosseguir? Vamos lá. Diz assim, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Zidenir, observe o seguinte, a lei e os profetas que ele fala era a Bíblia toda do Antigo Testamento, porque quando Jesus estava aqui, não existia o Novo Testamento, claro, né? Jesus só usava o Velho, o Antigo, e tudo que ele tirava de salvação era de dentro do Antigo Testamento. Depois que ele foi embora, passaram-se 20 anos, aí é que começaram a escrever o primeiro texto, o primeiro evangelho, que acredita-se que foi o de Marcos, foi escrito por volta do ano 50, mais ou menos. Então, o que acontece? A Bíblia mostra para nós aqui que existem ensinamentos que são chamados de doutrinas importantes para a nossa conduta e para o nosso relacionamento com Deus. Deus deseja que você e eu tenhamos um relacionamento íntimo, achegado, de obediência, amor, temor com Deus. Então ele diz, olha, eu devo amar a Deus. De que forma? De todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Eu preciso saber o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, o que está acontecendo, né? Às vezes as pessoas veem algumas doutrinas por aí, que a pessoa não sabe o que a outra está falando, não sabe o que está querendo, não sabe o que está ensinando. Isso não é doutrina de Deus, quando você não sabe, não entende o que está fazendo, o que está falando e o que está sendo ensinado. Isso não é doutrina de Deus, não é? Não pode, claro que não. Aqui tem, ó, eu devo amar a Deus com entendimento, sabendo o que está acontecendo, com toda a minha alma, a alma que é o corpo, não é? E o meu coração, os meus sentimentos, os meus valores, ok? E ele diz que o segundo mandamento, parecido com esse, semelhante, não é igual, é semelhante, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós cremos em Deus e guardamos esses mandamentos, amor a Deus e amor ao próximo, que é o resumo da lei, os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos ensinam amor a Deus. E os 6 últimos mandamentos ensinam amor ao próximo. Ok? Então, quando isso acontece, você está muito bem na sua vida espiritual. Bom, interessante que ele diz que toda a Bíblia, ó, a lei e os profetas, todo o restante dos ensinamentos bíblicos dependem desses 10 mandamentos que foram aqui resumidos em amor a Deus e amor ao próximo. Ok? Toda a palavra de Deus. Agora, veja só, deixa eu te dizer uma coisa. De tudo que está na Bíblia, só tem uma coisa que não foi escrito pelos escritores bíblicos. Moisés escreveu, Isaías, não é? Ezequiel, vários profetas escreveram a Bíblia. Mas tem uma coisa que não foi escrito por ninguém, por ser humano nenhum.
foram os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram escritos pelos dedos de Deus. Isso não se muda. Ora, o que os profetas escreveram já não pode ser mudado, muito menos mudar os 10 mandamentos. Ok? Esses foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Agora, olha o que diz aqui Apocalipse capítulo 14, verso 12. Então, sobre a questão doutrinária. Deus não está aqui querendo encher você e a mim com um monte de doutrinas, um monte de coisas que você nem sabe o que tem ainda. Deus quer que você, obviamente, entenda devagarzinho, paulatinamente, passo a passo, o que Ele espera de você. Ok? Que nem na escola. A criança entra no primeiro ano, depois passa para o segundo e vai. E são anos aprendendo. Devagarzinho, ela vai incorporando os ensinamentos que são importantes para a vida dela. A Bíblia também. Mas tem uma coisa básica aqui, que ele acabou de apresentar. Amor a Deus e amor ao próximo. E como que é possível amar a Deus e amar o próximo? Nós vamos ler agora. Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Vamos ler? Vamos ver o que está escrito lá. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E aí? Não é interessante? Aqui resume tudo o que a gente precisa. Ok? O que é que diz aqui? Vamos lá. 4 coisas importantes. Primeiro ele diz: aqui está a perseverança. Então já é um ensinamento, é uma doutrina. Ou seja, qual é a doutrina aqui? Que o cristão, ele precisa ser insistente, perseverante. Ele não pode ser desanimado. Ele tem que ter insistência, perseverança, ele tem que correr atrás, ele tem que lutar por aquilo, ele tem que insistir realmente. Ele não pode desistir. Insistir em quê? Em fazer a vontade de Deus, porque a nossa natureza é puxar para trás, puxar para baixo. Mas a natureza de Deus é puxar para frente e para o alto. Nós somos de natureza pecaminosa. A gente gosta do pecado desde que nasce. Mas o que Deus espera é que nós sejamos perseverantes. Não desistamos de andar com Ele, embora o inimigo bote tropeço, e às vezes a gente cai no meio do caminho, se machuca no meio do caminho, sofre no meio do caminho, mas a gente não pode desistir. Essa é uma doutrina importante, perseverança. O outro pedaço diz, santos. Aqui está a perseverança de quem? Dos santos. Ora, a palavra santo quer dizer separado, vem do hebraico, kadosh, e do grego hagios, ok? Tudo isso quer dizer separado. A palavra santo é separado. A palavra santo não tem nada a ver com ausência de pecado. Santo quer dizer separado para Deus, separado para serviço sagrado. Então, um outro ensinamento aqui nesse pequeno texto é que nós, como cristãos, precisamos ser separados do mundo, separados do pecado, e por isso que eu tenho que ser perseverante. Mas eu gosto de fumar, mas eu tenho que parar de fumar. Eu gosto de beber, eu tenho que parar de beber. E eu gosto de alguns programas meio quentes, meio esquentados, eu gosto de uns programas meio danados, então eu tenho que parar com esse negócio. Eu tenho que ser perseverante, eu tenho que ser firme, decidido. Ok? Então, são qualidades, são ensinamentos que a Bíblia tem para você e para mim. Nós precisamos ser perseverantes naquilo que Deus quer. Precisamos ser separados conforme Deus é separado. A Bíblia diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, como eu sou santo. Então, assim como Deus é separado do mal, nós precisamos ser separados também. E o pequeno texto continua de Apocalipse dizendo que estas pessoas perseverantes e santas são quem? Olha aqui, ó. São os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então eles guardam 2 coisas. Os mandamentos de Deus, ok? Incluindo o sábado, ok? Porque os mandamentos de Deus são aqueles 10 mandamentos que você já viu aqui nesse programa, já estudamos, ok? Então, é os dele, não é os do homem, não. Não é o que Constantino estabeleceu junto com a igreja romana, não, ok? Que aí é diferente. Mas é este aqui, os mandamentos de Deus, tudo bem? Então, os mandamentos de Deus são
o intento, a busca dos santos. Eles querem guardar os mandamentos de Deus, eles insistem em guardar os mandamentos de Deus. E o que mais que esse grupo insiste? É perseverante em fazer? Em guardar a fé em Jesus. Porque foi Ele que morreu na cruz. Ele que deu a vida por você. Ele que deu a vida por mim. Então, aqui nós temos 4 ensinamentos. Ser perseverante, ser santo, guardar os mandamentos de Deus e guardar a fé em Jesus. São 4 ensinamentos diferentes. São doutrinas? Sim. São ensinamentos? Sim. Ok? Mas são coisas básicas que, se a gente colocar em prática, nós praticamente já vamos ser bem-sucedidos. É o que Deus espera de você e de mim também. Agora, as outras doutrinas, os outros mandamentos que o homem cria, inventa, como aquele negócio de copo, né? de cama, de lavagens, né? Costumes que aparentemente são saudáveis, porque cuidam de limpeza, cuidam de saúde, mas são feitos de forma exagerada, fanática e irracional. E aí, o que vem do homem geralmente tem essa tendência. Queridos, nós vamos encerrar por aqui então, tá bom? Espero, viu, Zildenir, que a sua pergunta tenha sido esclarecida um pouco, ok? Fuja das doutrinas humanas e concentre-se nas doutrinas bíblicas, porque as bíblicas é as que nos preparam para a salvação. E o que a gente mais deseja é ver a salvação que se chama Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Vamos fazer uma oração? Vamos conversar com Deus? Vamos orar. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por meditar um pouquinho mais na Tua Palavra. E te pedimos que o Senhor possa nos ajudar a ter uma vida guiada pelo Teu Espírito. Continua, Senhor, com cada assistente desse programa, cada telespectador, e ajude para que cada um, dentro de casa, seja diferente, faça a diferença e seja reconhecido como alguém que anda com Cristo. Pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro. Mas não esqueça, mande a sua pergunta e mande o seu zap pedindo o seu livro. Tudo bem? E a gente vai mandar gratuitamente para você. Que Deus te abençoe. Um abraço e até o próximo programa.